Já que o Jorge é especialista em matemática e eu, obviamente, não sou. Pensei, bom, tem muita coisa que a gente pode discutir para ligar com a matemática, para a gente estabelecer essa conexão aí com o cotidiano, com o lúdico, com a brincadeira, uma coisa mais leve. Por isso que eu pensei, bom, Jorge, vamos falar de leitura, que é a minha praia, vamos falar de sabedoria popular, vamos tentar conectar isso de alguma maneira. E é o seguinte, o que a gente vai fazer então? Hoje a gente vai fazer a leitura, tá, de um conto, beleza? A leitura de um texto literário, então a gente vai falar de literatura, beleza? E ao mesmo tempo, no contexto dessa narrativa, vai estar incluído aí o pensamento matemático, o raciocínio lógico e essa necessidade de resolver problemas, beleza? Para quem nunca pode pensar nisso, a matemática, acho que a base dela é essa. Problemas que a gente encontra que a gente resolve de uma maneira ou de outra aí, principalmente, né, estabelecendo estratégias aí. E aí, quem é o autor do texto que a gente vai ler juntos aí? Peguei um texto do Maupassant, que é um cara famoso aí, conhecido por ser aí, talvez um dos maiores, ou o maior divulgador da matemática no Brasil e no mundo também, tá? Ele viveu muito tempo aqui em Guaratinguetá, vizinho nosso aí. E aí é o seguinte, esse homem, o Júlio César de Melo Souza, ele criou um pseudônimo, ele criou essa persona de escritor árabe e ele vai usar esse contexto do deserto, das caravanas, sabe, aquela coisa daqueles nômades andando de camelo pelo deserto, para contar histórias ligadas a esse trabalho, de divulgar a matemática, de usar esse contexto narrativo para tornar a matemática algo interessante. Beleza? Tem aí tudo bem? Então, ó, o conto que a gente vai trabalhar hoje se chama Os 35 Camelos. Vou passar aqui uma cópia para cada um de vocês. Os 35 Camelos. Maupassant. Poucas horas havia que viajávamos sem interrupção quando nos ocorreu uma aventura digna de registro, na qual meu companheiro Berenice, com grande talento, pôs em prática suas habilidades de exímio algebrista. Encontramos perto de um antigo caravançará meio abandonado 3 homens que discutiam acaloradamente ao pé de um lote de camelos. Por entre pragas e impropérios, gritavam possessos, furiosos. Não pode ser! Isso é um roubo! Não aceito! O inteligente Berenice procurou informar-se do que se tratava. Somos irmãos, esclareceu o mais velho, e recebemos como herança esses 35 camelos. Segundo a vontade expressa de meu pai, devo eu receber a metade. O meu irmão, Hamed Namir, uma terça parte. E ao Harim, o mais moço, deve tocar apenas a 9ª parte. Não sabemos, porém, como dividir dessa forma 35 camelos. A cada partilha proposta, segue-se a recusa dos outros 2, pois a metade de 35 é 17,5. Como fazer a partilha se a terça parte e a 9ª parte de 35 também não são exatas? Então, ó, pessoal, começando a nossa narrativa é essa. Berenice e seu amigo estão viajando pelo deserto e encontram esses 3 homens que estão brigando por uma herança da jogada. Então, gente, como tem a narrativa está falando, tá? O pai deles deixou já fixo 35 camelos para ser dividido como herança. Só que de vez de dividir em quantidade iguais, ele estipulou uma fração para cada um. Então o mais velho dos irmãos vai ficar com metade dos camelos, que aí a narrativa já fala para nós que é 17,5, certo? Todo mundo concorda? Metade de 35, 17,5. Alguém discorda? Daí o irmão do meio vai ficar com 1/3 dos camelos. E o mais novo, o 9. Alguém lembra como que eu tiro 1/3 de 35? Como que eu faço 1/3 de 35? Como? Gente, vocês aprenderam ano passado, eu acho que esse ano também tiveram que revisitar essa matéria. Como que eu faço 1/3 de 35? E aí, gente? Vamos aqui, ó. 1/3 de 35. 1/3 vezes 35. Como que eu faço a multiplicação? Essa multiplicação? Debaixo de 35 existe o número. Debaixo de 35 existe qual número? Qual? 11. Não. Debaixo de 35 existe qual número?
oculto ali? 1. Como que eu faço a multiplicação de duas frações? Como que eu faço a multiplicação de duas frações? O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Então, vai ficar 35 dividido por 3, que vai dar quanto, gente? Aproximadamente, dá quanto? Quanto que dá essa conta? 35 dividido por 3. Começa com 3. 3 dividido por 3? 1. Abaixo 5. 5 dividido por 3, o mais próximo é? 3 ou 1? 1, né? 1. Sobra 2. E agora, como que eu faço essa conta? Como que eu continuo essa conta? Colocar um 0 do lado do 2. E o que mais? Vírgula do lado do 11. Vírgula do lado do 11. 20 dividido por 3. Mais próximo é? 12. 18. 18, que é? 6. 6. Então vamos parar por aqui, tá? Então aqui, ó. Eu sei que 1/3, então, o irmão do meio ia ficar com 11,6. Tá? E aqui, 1/9. Mesma coisa, eu vou tirar 1/9 de 35. Debaixo de 35 existe o número 1. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. 35 dividido por 9 dá quanto? 35 dividido por 9. Qual que é o mais próximo aqui? 35 por 9. Qual que é o mais próximo? 35 por 9. 27. Que é? 3. 3. 3 vezes 9, 27. 25 menos 35 menos 27. 8. Oi? 12? 8. Como que eu continuo aqui? Colocando 0 0 e vírgula. Muito bem, Neves. 0 e vírgula. 80 dividido por 9, é o mais próximo. 72. Que é? 8. 8. 8 vezes 9, 72. Vamos lá, uma casa só depois da vírgula. Então aqui, ó, conforme a narrativa fala pra gente, essa divisão vai dar exato, pensando que um camelo é um animal vivo. Porque, ó, como que eu vou ficar 17,5? Como que eu vou dar 11,6 de um camelo? 3,8? Não tem condições, certo? Então, a gente vai continuar a narrativa para a gente ver como que vai desmembrar essa. É muito simples, atalhou o homem que calculava. Encarregaram-me de fazer com justiça essa divisão, se permitirem que eu junte aos 35 camelos da herança este meu animal, que em boa hora aqui nos trouxe. Neste ponto, procurei intervir na questão. Não posso consentir semelhante loucura? Como poderíamos concluir a viagem se ficássemos sem o nosso camelo? Não te preocupes com o resultado, ó Bagdali, replicou-me em voz baixa. Deles. Sei muito bem o que estou fazendo. Cede-me o teu camelo e verás, no fim, a que conclusão quero chegar. Tal foi o tom de segurança com que ele falou, que não tive dúvida em entregar-lhe o meu belo Jamal, que imediatamente foi reunido aos 35 ali presentes, para serem repartidos pelos 3 herdeiros. Olha que interessante, gente. A gente começa com a ideia de 35. Agora ele emprestou do amigo e vai. Então, conforme a narrativa está falando ali, então ele chegou com um amigo com um camelo, certo? Camelo do amigo. O que ele fez? Ele pediu esse camelo emprestado do amigo para somar nos 35. Por quê, gente? Olha como ele foi esperto. 36, agora vamos fazer as mesmas contas aqui com as frações. Metade de 36 é quanto? Metade de 36. É quanto, Carlos? Metade de 36. Meninos aí de fundo. Metade de 36. 18. Quem falou? 18. Isso, muito bem, Nico. Então, metade de 36, 18. Já ficou um número redondo, certo? 1/3 de 36.
36 dividido por 3, dá quanto? 1 terço de 36 é 36 dividido por 3. Quanto? 13. 13? 12. Muito bem. E 1 nono de 36. 36 dividido por 9. Dá quanto? 4. Muito bem. Agora, ó, percebam que agora dá para fazer essa divisão dos cabelos? Deu certinho o número redondo? Então o mais velho vai ficar com 18. Então perceba que ele saiu do lucro, né? Na conta exata, a gente estava, era 17,5. Ele ficou com 18. O que ia ficar com 11 e ficou com 12. E o que ia ficar com 3 ficou com 4. Tá? Agora só que percebam, gente, se eu somar os camelos aqui, vai dar quanto? Quanto que dá a soma ali? 34, mas não são 36 camelos? Sobraram 2, agora a gente vai ver o que aconteceu com os 2. Bom, meus amigos, disse ele dirigindo-se aos 3 irmãos, fazer a divisão justa e exata dos camelos. E são agora, como veem, em número de 36. E voltando-se para o mais velho dos irmãos, assim falou: deves receber, meu amigo, a metade de 35, isto é, 17,5. Receberás a metade de 36, ou seja, 18. Nada tens a reclamar, pois é claro que saíste lucrando com esta divisão. Dirigindo-se ao segundo herdeiro, continuou: e tu, Hamed Namir, devias receber 1/3 de 35, isto é, 11 e pouco. Vais receber 1/3 de 36, isto é, 12. Não poderás protestar, pois tu também saíste com vizinho lucro na transação. E disse por fim ao mais moço: e tu, jovem Harim Namir, segundo a vontade de teu pai, devias receber uma 9ª parte de 35, isto é, 3 e pouco. Vais receber 1/3 de 36, isto é, 4. O teu lucro foi igualmente notável. Só tens a agradecer-me pelo resultado. Numa voz pausada e clara, concluiu: pela vantajosa divisão feita entre os irmãos Namir, partilhei todos os 3 saíram lucrando, couberam 18 camelos ao primeiro, 12 ao segundo e 4 ao terceiro, o que dá um total de 34 camelos. Dos 36 camelos, sobraram, portanto, 2. Um pertence, como sabem, ao Bagdad, meu amigo e companheiro. Outro, por direito, a mim, por ter resolvido, a contento de todos, o complicado problema da herança. Sois inteligente, ó estrangeiro, confessou com admiração e respeito o mais velho dos 3 irmãos. Aceitamos a vossa partilha, na certeza de que foi feita com justiça e equidade. E o astucioso Berenice, o homem que calculava, tomou logo posse de um dos mais velhos camelos do grupo e disse-me, entregando-me pela rédea o animal que me pertencia: poderás agora, meu amigo, continuar a viagem no teu camelo manso e seguro. Tenho outro, especialmente para mim. E continuamos a nossa jornada para Bagdá. Gente, agora eu vou fazer uma pergunta valendo 10 na média. Por que com 35 camelos a conta não deu exato e com 36 a conta deu exato? E ainda sobrou 2. Porque eu não quero falar. Alguém mais? Valendo 10 na média. Por que com 35 as contas não deram exatas e com 36 as 3 contas deram exatas? Porque 35 deu com vírgula e não deu. Não, mas por que deu com vírgula? Isso que eu quero saber. Por É que- par. Não. É primo. Nenhum dos dois números são primos. Nem o 35 nem o 36. E não é primo. Porque, gente, percebam aqui, o 36, ó, tem 3 frações que foi estipulado pelo pai, certo? Já foi, o pai já deixou meio, 1/3 e 1/9. O 36, ele é divisível tanto por 2, por 3 e por 9. O que quer dizer? Que na tabuada do 2 eu encontro 36, na tabuada do 3 eu encontro 36,
na tabuada do 9 eu encontro 36. Então o rapaz, como disse a narrativa, ele foi inteligente, porque ele percebeu que com 36 eu ia conseguir fazer as 3 contas, tá? E ainda sobrou 2 camelos. Devolveu o caduco do amigo e pegou um para ele, tá? Então a esperteza está na matemática, que ele já pensou adiantado, né? Já preveu que com 36 ele ia conseguir fazer as 3 contas. Tudo bem, gente? Foi isso. Só uma questão de saber o que é divisível, tá? Só que saber o que é divisível, o que é múltiplo, tá? Eu queria falar. É interessante, ó. Eu acho interessante dessa história é que a gente, quando pensa, por exemplo, no pai que estabelece ali a herança muito bem de meu pai, ele pretende ser o mais honesto possível, né? Tanto que o filho mais velho recebe uma parte maior da herança e o mais novo uma bem menor. E ao mesmo tempo, a gente percebe o quanto o Berenice, o homem calculava, e o cara que faz o cálculo, ele percebe que é o contrário, ele precisa ser mais flexível. Entende? Quando ele aumenta a margem aqui de 35 para 36, ele consegue fazer melhor de maneira mais prática. Então é interessante. A gente, quando pensa em matemática, pensa em coisa rígida, não é isso? Ah, o número, não é isso? O pessoal tem até um termo, um número frio, é difícil. E perceba que, na verdade, é fluido, né? O Mabatana tem essa proposta de trazer a matemática como uma coisa fluida, divertida, engraçada. E espero que vocês tenham gostado aí da experiência. A ideia era essa. Gente, e daí eu vou falar para vocês, esse livro, né? Aqui é um trecho de um livro que existe lá na sala de leitura, né? É um livro legal, que são pequenas histórias, então não é uma leitura cansativa, eu posso ler uma história por dia que seja. Todas as histórias têm esse contexto. É uma história envolvendo uma conta matemática, tá? Então são pequenas histórias, 1, 2 folhas cada história, tá? Pequenas histórias, então, cansei de fazer uma leitura, né? Eu leio uma história um dia, leio outra história outro dia, então vale muito a pena, porque eu faço a leitura do texto e ainda faço uma reflexão sobre o cálculo da matemática, tá bom? Vale muito a pena, chama O Homem que Calculava, tá? Acho que tem um outro também do mesmo autor. Sim, aqui tem as histórias de Aladim, que também, no mesmo contexto, mundo árabe, deserto, e essa resolução de problemas. Isso que é interessante, gente. Tá bom, gente? Vale muito a pena ler o livro. Aproveita as férias agora. Beleza, pessoal? Vou pedir só um favor para vocês de devolver